Agora eu gostaria que você recebesse um pastor que veio de muito longe, Vicente de Carvalho, pastor Emerson Pinheiro, que eu tenho assim um privilégio de ser ovelha dele. Ele já foi minha ovelha e hoje eu sou ovelha dele. Privilégio tremendo. Então, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso pastor? Obrigado, pastor. Graça e paz, amém, queridos? Glória a Deus por esse tempo, por esse dia. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para as nossas vidas aqui, você que nos assiste pela internet também. E hoje é o dia da gente... Domingo passado eu preguei uma palavra aqui sobre ser livre das ofensas, ser liberto das ofensas. E eu disse que a gente tinha que abandonar as lupas e pegar um espelho. E hoje eu vi aqui um monte de espelho espalhado por aqui, porque às vezes a gente tem uma lupa na mão, onde a gente fica enxergando. A lupa, ela amplifica, ela aumenta, né? O que a gente está olhando através dela. Então a lupa faz com que a gente fique enxergando defeito na vida de um monte de gente, problema na vida de um monte de gente, e a gente esquece de olhar para nós mesmos. Então é tempo da gente jogar a lupa fora, pegar um espelho e nos enxergar e ver o que precisa ser tratado na gente, porque Deus quer que nós sejamos completos. Alguém pode dizer amém? Deus não quer apenas que você tenha uma experiência sobrenatural, espiritual com Ele e pare nisso. Não, Deus quer que você seja uma pessoa completamente sarada e tratada. E eu quero, nessa noite, essa noite é a noite onde nós vamos tirar, de repente, de algumas pessoas a casca da ferida, sabe? Então vai começar hoje, o processo começa hoje, mas amanhã tem durante todo o dia, terminando no domingo pela manhã. Primeiro eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. É um texto muito conhecido. Eu já citei, quem é membro aqui da IPAM, já me viu pregar sobre esse texto algumas vezes. Rafael, você pode só baixar um pouquinho para mim o retorno aqui, que ele está dando, tipo, ameaçando que vai dar uma microfonia? Só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23. Olha o que Paulo está dizendo. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um desejo do próprio Deus que tudo em nós corra bem e que haja um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Deus, quando criou o homem, Deus criou espírito, alma e corpo. Você sabe disso. E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre exatamente como que essas coisas funcionam. Talvez você já tenha ouvido isso em alguns lugares, mas tem pessoas que nunca ouviram, tem pessoas que não sabem como que funciona a nossa estrutura. E eu quero um pouco nessa noite falar disso para você. Se você puder anotar, você anote, pegue um caderninho aí, ou o seu próprio telefone, você vai tomando as suas anotações. Eu vou pedir para que não haja circulação agora, para que as pessoas, quem está trabalhando, fique nos seus postos, e para que não haja nenhum tipo de circulação, a não ser que haja uma emergência, né? Eu quero que você entenda que todos nós temos histórias. Cada um de nós aqui crescemos num contexto familiar. Uns passaram por situações dificílimas na sua vida, por decepções, por uma série de coisas que você é hoje o resultado de experiências que você viveu, o resultado do contexto em que você nasceu, em que você cresceu. Porém, nós fomos feitos, como eu já disse, espírito, alma e corpo. Assim nós fomos criados. E como é que o espírito funciona? A gente vai destrinchar e você vai poder entender como que a coisa funciona. O espírito é a parte do homem que é consciente de Deus. Ele é vivificado pelo Espírito de Deus por ocasião da nossa salvação. Ele recebe a energia através do Espírito de Deus quando somos batizados no Espírito Santo. Então, as funções do Espírito incluem o seguinte: revelação de Deus, oração a Deus, comunhão com Deus, testemunho ao mundo, memória, recordar, lembrar, refletir, imaginação, consciência, curiosidade, percepção, isso é interpretar, sentir, compreender, discernimento de espíritos,
guerra espiritual, sementeira para os frutos do Espírito e área de recebimento para os dons do Espírito. Amém? Alma é a parte do homem que o torna consciente ou ciente de si próprio, é o centro do nosso ego, é o centro da tua vontade, é o centro dos teus desejos, é o centro da tua personalidade, é na alma que você pensa, que você sente, a paixão, amor, afeição, ódio, raiva, decisão, isso tudo acontece na nossa alma, é onde você toma as suas decisões, é onde você às vezes sente raiva, ódio, amor, alegria, tristeza, as suas decisões, elas acontecem na alma. E o corpo é a parte do homem que é ciente do mundo externo, é o que relaciona com o mundo externo e reage de acordo com ele, reflete aquilo que a alma está sentindo. O seu corpo vai expressar isso. E nós, no nosso corpo, o corpo funciona da seguinte maneira: as funções do corpo são: recepção, é onde você recebe as informações do mundo através dos sentidos, visão, audição, tato, olfato. Reação, o corpo reage através do sistema motor, muscular, por meio das palavras e ações. Expressão, o corpo pode expressar ao mundo os pensamentos, sentimentos e decisões da alma. Então, estou falando isso aqui, eu não estou pregando ainda, estou dizendo para você como que funciona para você se entender. Você pode ser complicado, mas você pode ser resolvido. Pastor, é complicado. Ok, todos nós somos complexos, mas nós podemos ser complexos, porém resolvidos. Então, para isso você precisa se entender como que você funciona. Vamos seguir. E como que eles se relacionam, espírito, alma e corpo? Alma e corpo. O nosso corpo recebe as informações através dos nossos sentidos físicos, vendo, ouvindo, cheirando, sentindo. E essas informações são percebidas pela alma. E aí você recebe, e quando você recebe, você julga, você compreende, você rejeita, E para fazermos isso, precisamos contar com a nossa razão, com a nossa memória. O que pensamos e sentimos com relação a uma determinada situação determinará a ação que tomaremos. Você recebe as informações, então você decide e você reage. A sua alma te faz decidir, te faz tomar decisões, escolhas, vontade e as suas reações. Por isso que é muito importante as reações que nós temos diante das situações, das surpresas que a vida nos traz. A vida nos traz surpresas, e às vezes essas surpresas são boas, e às vezes essas surpresas são péssimas. Você faz um plano, você faz projetos, você sonha com situações, e de repente acontece tudo ao contrário, e aí nasce um trauma, e aí nasce uma decepção, e aí você reage impulsionado pelo teu sentimento, e é nessas horas que muitos de nós fazemos besteira. Por isso que eu sempre falo que é fácil a gente agir como crente, mas onde prova quem nós somos são as nossas reações. Reagir diante da maldade que nos é feita, diante das calúnias que nós enfrentamos, diante das surpresas desagradáveis que a vida traz para a gente, isso é um grande desafio que nós temos. Então, através da alma nós decidimos, nós temos vontade e nós temos o poder de escolha. E em seguida, fazemos ou dizemos alguma coisa como resposta. E isso através do corpo. Nosso corpo reage a isso. Portanto, a nossa alma trabalha em parceria com o nosso corpo. Agora, como que se relaciona o espírito e a alma? Esses relacionamentos do nosso ser tripartido, porque nós somos um ser tricótomo, alma, espírito, alma e corpo, e o espírito também se relaciona com a nossa alma. Agora, o nosso espírito, antes de nós
termos sido nascidos de novo, o nosso espírito funcionava com uma deficiência, porque o homem não tinha consciência, então, do pecado, porque isso foi quebrado na queda do homem no Éden. O homem desfrutou de ser como Deus, até que pela desobediência entrou o pecado, então o homem sofreu uma distorção no seu espírito, uma distorção no seu caráter, então foi necessário que Jesus Cristo viesse para refazer e reconstruir e recuperar aquilo que foi quebrado e perdido pelo pecado, para que nós pudéssemos ter então nosso espírito revivificado e então ter a consciência do certo e errado, do pecado e do que Cristo realizou em nós. Amém? Você está me acompanhando? Acompanha aí, vai anotando o que você achar que é interessante para você. Então, antes de nascer de novo o nosso espírito, nós nos encontramos incapacitados de discernir qualquer coisa no mundo espiritual, porque isso só é possível através de um novo nascimento. Então, quando uma pessoa nasce de novo no espírito, ela se torna um ser estranho, porque ela consegue discernir entre o bem e o mal. Aquele que não nasceu de novo, ele não tem essa consciência. E essa pessoa esquisita que nasce depois da conversão, ela é chamada de nova criatura. Amém? Nós somos chamados de nova criatura, porque aí a gente consegue discernir quem nós somos e discernir o que o Espírito Santo discernir os ambientes que são formados ao nosso redor para querer nos derrubar, para acabar com a nossa alegria. E certas situações só são percebidas através do novo nascimento, através de uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que algumas pessoas, elas tentam resolver suas questões no seu próprio braço e só pioram as coisas, porque falta um elemento chamado Espírito Santo de Deus, porque falta um novo nascimento. Amém? Não adianta se você está buscando cura ou remexer em algumas coisas, se você não está disposto a deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Se você fala que tem o Espírito Santo, mas não deixa ele governar a tua vida, alguma coisa está errada. Se você fala que tem o Espírito Santo, mas continua reagindo à carne, você precisa rever se você nasceu de novo realmente ou não. Porque se você nasceu de novo, se você é nascido do Espírito, você precisa dar frutos do Espírito. Por isso que tem muita gente que ela acha que está convertida, mas não está convertida. Ela pode ter passado por uma experiência, ou um arrepio, ou uma sensação e confundiu isso com conversão. A conversão transforma, o Espírito Santo transforma a vida da pessoa. O Espírito Santo. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 2,14 o seguinte: o homem natural, isso é, o homem dirigido pela sua alma, ele não consegue perceber as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Ele não consegue compreender, porque somente podem ser julgadas espiritualmente. O homem que é guiado pela sua alma, ele não consegue discernir o que o Espírito está fazendo. E o propósito de Deus é que todas as funções da alma se submetam ao senhorio, ao governo do Espírito Santo de Deus. Não é a sua alma que tem que controlar você, mas é o Espírito Santo que controla a sua alma. Amém? Então nisso você vai fazendo o seu raio-x. Quando o Espírito Santo assume o controle total da minha vida, os frutos do Espírito são conhecidos e concebidos em mim. Quando eu permito que Ele controle a minha vida, e se eu entristeço o Espírito Santo, se eu vivo uma vida carnal, se eu vivo uma vida controlada pela alma, eu impeço, eu detenho, eu impeço que o Espírito Santo flua na minha vida. Por isso que você precisa ver exatamente quem é que tem controlado você. Quem é que tem controlado você? Agora, o que Deus faz quando Ele entra em cena? Primeiro, que você sabe que o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Alguém pode dizer um amém aqui? O desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Jesus viveu entre nós, homem, Ele se encarnou e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Jesus foi Deus encarnado entre nós, Ele sofreu
tudo que eu e você sofremos. Ele padeceu, ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados. Porém, a Bíblia fala no livro de Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele suportou, ele venceu, e através da sua morte, através da sua ressurreição, nós temos as nossas necessidades supridas, e nós temos acesso à cura de Deus, não só a cura do corpo, mas a cura das cicatrizes que a vida causou em nós, a cura de traumas que vivemos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Meu Deus do céu, na cruz, Jesus completou a nossa salvação quando ele bradou: está consumado. O está consumado significa está completo. Não é necessário mais sacrifício. Não é necessário mais que o sangue do animal seja derramado. Não é, Jesus declarou: está completo. A obra que eu vim fazer, eu não vim fazer pela metade. Aquilo que eu vim fazer, eu vim para completar. Ele foi até o fim. Você sabe disso. Jesus passou por muitas lutas, por muita perseguição, por várias ameaças de morte. Porém, ele conhecia a história, ele conhecia o final. Ele sabia: peraí, o final não é apedrejado, o final não é afogado, o final não é. O final tem uma cruz no meio e eu vou até o fim. Então, na cruz, quando ele estava lá pendurado, sangrando, ele disse: pronto, está completo. Está completo, está consumada, a salvação estava garantida. Oh, querido, Jesus morreu para que você fosse completamente curado, completamente restaurado. Então nós fomos justificados, isso é, inocentados diante de Deus, santificados, isso é, as nossas almas estão sendo santificadas diante de Deus. E tem uma terceira coisa: nós seremos glorificados quando nos encontrarmos com Ele na glória. Então, querido, Deus ainda está trabalhando em nós. Nós estamos no processo. Hoje, nós estamos no processo de santificação, que é a ação de se tornar santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Interessante, segui a paz com todos. Se você está em guerra contra alguém, você já está na contramão daquilo que Deus chamou você para ser. Segui a paz com todos, inclusive com você. Tem pessoas que elas declararam guerra com elas mesmas. Você está tão ferido que você está deixando as pessoas distantes de você, ninguém consegue ficar perto de você, aliás, nem você se suporta mais. A Bíblia fala: segui a paz com todos, a começar por você. Ama o teu próximo como você não se ama, você não ama ninguém. Você não se cuida, você não vai cuidar de ninguém. E aí, quando a gente começa a dar desculpa que todo mundo está fazendo tudo errado, você precisa largar a lupa fora e pegar um espelho. Olha para você. Seguir a paz com todos e a santificação. Esse é o processo, porque depois da santificação vem algo chamado glorificação. Eu falo o seguinte: a glória é para o final. Oh, meu Deus. A glória é para o final. Jesus andou nessa terra e ele agiu com poder, mas a glória foi reservada para a cruz. Meu Deus, a nossa salvação em Cristo abrange a nossa experiência total de vida, passada, presente e futura. Como é que fica o nosso relacionamento com o pecado? Nós fomos libertos, salvos da penalidade do pecado. Amém, queridos? Da penalidade do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado. Porque chegará um dia que não haverá mais pecado. Chegará um dia que nós estaremos na glória com o Pai e não haverá mais pecado. Agora,
que você entender um pouco como que funciona espírito, alma e corpo. Interessante que Deus criou nessa sequência. Ele disse lá em Gênesis: façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a essência do homem estava dentro de Deus. Você já viu falar isso? A essência do homem estava dentro de Deus. Por último, ele fez um boneco de barro e colocou a essência dentro do homem. Deus nos fez de dentro para fora. Então a cura, ela também começa de dentro para fora. A salvação acontece de dentro para fora. Quando Jesus monta o tabernáculo, quando Deus manda Moisés montar o tabernáculo, a ordem de montar o tabernáculo era do Santo dos Santos para o átrio. Montava o tabernáculo de dentro para fora. Porque mudanças verdadeiras acontecem de dentro para fora. Algumas pessoas mudam o exterior, mas não mudam o interior, então ela vive uma hipocrisia. Mas quando o seu espírito, a sua alma é tratada, você começa a dar frutos, as suas atitudes são diferentes, o seu linguajar é diferente, o seu andar é diferente, o seu tocar é diferente, o seu cantar é diferente, você exerce as suas funções de maneira diferente, porque você foi tratado de dentro para fora. Não queira tratar o sintoma se você não quer chegar na raiz do problema. Porque a mudança que Deus quer fazer em nós, ela é de dentro para fora. Por isso que é espírito, alma e corpo. Agora, vamos falar um pouco sobre enfermidades da alma. A Bíblia usa termos para enfermos de alma também como quebrantados de coração. É o mesmo termo usado para pessoas que são enfermas na alma, quebrantados de coração. Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus repete o que Isaías disse. Ele diz: olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar quem? Os quebrantados de coração, aqueles que estão feridos, sangrando onde ninguém vê. Tem gente sangrando e ninguém vê. Às vezes as pessoas te veem sorrindo e não sabem que a tua alma está sangrando. E você está cansado de todo dia chegar na igreja: paz do Senhor, irmão, e aí como está? A vitória com Jesus no barco, aleluia. Mas por dentro você está sangrando. Então Jesus disse: o Espírito Santo está sobre mim, quando ele afirmou naquele dia, naquela sinagoga, dizendo: hoje se cumpre o que disse o profeta Isaías. Eu sou aquele que cura os quebrantados de coração, os feridos de alma, os angustiados, os abusados. Hoje se cumpriu, eu estou aqui, é Ele. Meu Deus, isso é importante, porque uma alma ferida, ela reflete no corpo. Uma alma doente, ela pode destruir todo o corpo. E é comprovado que pessoas feridas emocionalmente, pessoas que cultivam mágoas, elas se tornam enfermas no seu corpo. Tem pessoas que têm tumores por conta de feridas na alma. É uma mágoa guardada, é uma angústia tão profunda, traumas que viveram, e isso gera. O meu pai conta uma história de quando ele foi fazer uma visita uma vez com o pastor Antônio Gomes, que é o pastor que me batizou, está hoje com 88 anos, eu não sei, 89, e eles foram fazer uma visita para uma senhora, e essa senhora estava com um tumor, e na hora o Espírito Santo ali, através do pastor Antônio Gomes, começou a conversar com aquela mulher e revelou que a causa daquela enfermidade era uma mágoa que ela carregava há anos dentro dela, e aquilo acabou gerando um tumor. Tem enfermidades que serão saradas a partir do momento que você conseguir perdoar. Você está tomando remédio, fazendo tratamento, e você está tratando o sintoma, mas a raiz do problema você está ignorando. Uma alma ferida adoece o corpo. Uma alma ferida, ela contamina. E interessante é que a palavra emoção, um dos significados dessa palavra, de acordo com o dicionário Webster, a raiz do termo vem do latim
eismovere, que significa afastar-se. Interessante isso. Porque quando as suas emoções carnais e não crucificadas te dominam, elas te afastam de Deus. Forte isso. Quando existem áreas não tratadas da sua vida, isso vai criando um distanciamento de Deus, e tem pessoas que elas estão tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe. Elas estão tão perto de ambientes onde a glória está se manifestando, onde há a presença de Deus, mas parece que isso tudo não faz sentido para ela, porque ela se tornou uma pessoa impermeável, ela não deixa que o Espírito Santo trate. Tem gente que gosta de ficar ferido. Por isso que várias vezes na Bíblia, quando Jesus ia curar alguém, ele perguntava: você quer ser curado? Quem é da IPON já me viu pregar isso algumas vezes. E a pergunta de Jesus sempre tinha... Jesus, às vezes você fala, pô, que pergunta boba. Não, a pergunta não era tola, não. Porque também o ser curado implica em assumir responsabilidades. O ser curado significa que não vai ter mais ninguém ao seu redor para falar, coitadinho dela. Tem gente que gosta do lugar do coitadinho. Tem gente que toda vez que você pergunta, tudo bem? Pastor, não está muito bem não. Porque ele quer, tadinho, o que houve? Deus não te criou para ser coitadinha e coitadinho. Você é filho de Deus, meu irmão. Então, por isso que Jesus várias vezes perguntou, olha só, o ser curado envolve responsabilidade, o ser curado envolve andar sozinho com as próprias pernas, o ser curado envolve não mais ficar dependendo dos outros. Né? Sabe? E por isso que a Bíblia fala várias vezes, é interessante se você ler o livro de Provérbios, como que tem vários versículos ligados à emoção, à sabedoria. Poderia dar vários exemplos aqui, mas a gente não terminaria hoje. Mas eu te aconselho a você ler o livro de Provérbios e você ver como que tem muitos versículos que linkam a emoção à sabedoria. E algo interessante é o seguinte, a sabedoria espera o momento certo para agir, enquanto a emoção sempre exige ação imediata. Já viu gente que na emoção faz besteira? A psicologia vai dizer isso, que são os primeiros 30 segundos do ser humano, da reação, que ele faz as maiores besteiras. É nos 30 segundos de raiva que ele pega uma arma e dá um tiro em alguém. É nos 30 segundos de raiva que ele diz uma palavra que depois ele se arrepende. É nos 30 segundos da hora que a raiva chega, que ele quebra um prato, que ele grita, que ele... Aí daqui a pouco ele vê, caramba, que besteira que eu fiz. Por quê? Agiu pela emoção. Você não foi criado, você é um ser emocional, mas você não foi criado para ser governado pelas suas emoções. Eu posso ouvir um amém aqui? Enfermidade da alma. Há muitas coisas que podem causar ferimentos profundos na nossa alma. E eu separei alguns exemplos aqui, que eu vou falar, que são a causa de enfermidades na alma. Por exemplo, feridas na alma podem ser causadas por nossos pais. Distanciamento, falta de afeto. Nunca ouviram um elogio do pai. Pelo contrário, ouviram, para que eu te criei? Tu não vai dar em nada. Coisas desse tipo. Preferência por um outro filho. Eu prefiro a minha filha do que o meu filho. Eu prefiro o meu filho do que a minha filha. Para o meu filho eu dou tudo. Para aquela miserável eu não dou nada. E você não fez nada, você só nasceu. Feridas podem ser causadas por nossos pais. A ausência dos pais. No teu aniversário de 1 ano ele não estava lá. No teu aniversário de 10 anos não estava lá. No teu aniversário de 15 anos ninguém lembrou. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro e tocar a vida deles. Tudo que você queria era um abraço.
Aí tem gente que cria um bloqueio com a palavra pai por causa disso. Aí tem gente que cria um bloqueio quando fala que Deus é pai, ele fala, eu não tive referência de um pai, então, se Deus é pai, o pai que eu tive foi um péssimo pai, eu não quero ter contato com o pai. Mas muitas feridas são causadas por pais, surras desmedidas, maltratos físicos, abusos sexuais, maltratos físicos, surras. Eu conheço gente que apanhava com fio de ferro de passar roupa, até sangrar, depois era colocado na banheira com vinagre e sal. Eu já vi, por exemplo, pai dando na cara de filho, mãe dando na cara de filho. Sabe? Outras causas de abusos que causam feridas na alma, por exemplo, abusos espirituais, abusos de lideranças religiosas, manipulação de líderes religiosos. Isso é abuso, isso causa que muitas pessoas estão bloqueadas com a igreja, com Deus, porque foram abusadas espiritualmente falando, porque foram violentadas na sua fé, foram violentadas na sua inocência, acreditaram, confiaram. Já vi casos de pastor, até tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Nesse livro conta uma situação de um homem bem empregado, que um apóstolo chega para ele e fala, Deus mandou você largar tudo e viver para o ministério, que Deus vai te abençoar muito mais. O cara vai, larga tudo, e daqui a pouco esse cara fez alguma coisa que o apóstolo não gostou, mandou ele embora, o cara já não tinha mais emprego, não tinha nada, ficou na rua da amargura, com família, com esposa, abusos espirituais. E aí o que acontece? Muita gente não conhece a Deus, e aí não discerne a voz que está ouvindo. Abusos espirituais. Outra causa de ferida, perda de um ente querido. É um filho que você perdeu, é um pai que você perdeu, uma mãe, mortes prematuras, coisas que acontecem, sabe, que te pegaram de surpresa, fracassos que você cometeu. Você confiou demais em alguém, você acreditou demais em alguém, você esperava muito daquela pessoa, mas você se deu demais e você se sente culpada por ter fracassado, pelo relacionamento ter falhado, e você carrega isso dentro de você. Abuso verbal. Palavras horríveis que você já ouviu para dentro da tua cara. Pecados. Filhos gerados e depois entregues para adoção, aí você se arrepende. Abortos. Engravidou. Aí o cara foi lá, não quero esse filho, aborta. Aí você foi e abortou. Ou você incentivou o aborto. Pecados sexuais, descontrole sexual, imoralidades, orgias. E aí isso tudo foi criando, sabe, um desgaste, um cansaço, que o pior cansaço que existe é o cansaço da alma. O pior cansaço que existe é o cansaço um cansaço que uma cama não pode reparar esse teu cansaço. Por mais que você durma, por mais resorts que você frequente, por mais spas que você vá, você conhece todos os spas do Rio de Janeiro e de fora, mas ainda assim você não consegue ter descanso, porque a coisa é mais profunda. Traição. Ou foi traído, ou traiu. Coisas que vão causando isso. Rejeição. Tem muita gente que vive a dor da rejeição. Não tem amigos, é rejeitado pelo jeito que ele tem, pela maneira que ele fala, pela roupa que ele usa. Aí se sente isolado, e às vezes dentro da própria casa, isolado na igreja, isolado na escola, essas coisas, sabe? Só que Deus não quer que você viva debaixo dessa culpa e dessas enfermidades que estão dilacerando a tua alma.
Por isso, queridos, que é diferente. Uma coisa é você estar salvo, outra coisa é você estar liberto. Você lembra quando eu preguei um tempo atrás, lá no templo antigo, que Deus deu uma ordem para Moisés: pega um sangue de um cordeiro, passa na porta, no batente das portas, porque eu vou passar trazendo a morte, o anjo da morte vai passar. Mas aquele que tiver a marca do sangue no batente da porta, esse será salvo. Mas pense comigo, não adianta nada o anjo da morte passar e eles ficarem salvos, terem as vidas preservadas e continuar vivendo no Egito. Então, estou salvando você, mas você precisa se mover em direção à liberdade que eu estou te propondo, aquilo que eu estou mostrando para você. Da mesma forma aconteceu com Lázaro. Não adianta Lázaro ter ressuscitado e continuar enfaixado. Ele precisava ser desatado. Então Deus quer é que você seja desatado, porque salvo você até está, mas você está preso em algumas correntes, em algumas amarras que te impedem de ser o que Deus te chamou para ser. Salvos, mas presos, não adianta. Deus quer que você seja salvo e liberto. Ah, pastor, mas eu não tenho demônio. Não estou falando de demônio não, querido. Estou falando de ser liberto de sentimentos. Ser liberto dessa culpa que te persegue. Ser liberto desse bloqueio que toda vez que você ouve uma palavra sobre algum desses temas que foi falado aqui, você vê que você fez aquilo e você não consegue se perdoar porque você fez aquilo. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o nosso estado. A pior coisa é você tratar de alguém que acha que não precisa de tratamento. É ou não é verdade? Já viu a pessoa que chega no médico, ela quer ensinar um médico a ser médico? Hoje com o Dr. Google, né, todo mundo é médico. O cara sente a coceira no dedo mindinho, vai no Google, coceira no dedo mindinho. Aí pode ser desde um tumor, não sei aonde, como... O cara já fica desesperado. Aí ele chega para conversar com o médico, ele já querendo ensinar, não, porque eu já pesquisei, inclusive, pode até ser, se eu fosse... Então, né? Pior gente que vai no médico e fala assim, não, o médico estava errado. Isso pode até acontecer, mas o pior paciente para se cuidar é aquele que acha que não precisa de tratamento. Então, de repente você está falando assim, por que isso foi mexido hoje? Sabe por que você está sendo mexido? Porque não está resolvido. E Deus quer virar, que você vire uma página da sua vida, porque Deus pode usar você para ser um instrumento de cura na vida de alguém. Deus pode usar você para ser um instrumento de libertação na vida de alguém. É por isso que a obra começa em nós, para depois, através de nós, as coisas começarem a acontecer. Meu Deus do céu. Então, alguns passos que nós precisamos fazer e algumas atitudes que precisamos tomar como é que eu posso ser curado? É reconhecendo que estou enfermo, é trazer para a luz o que está escondido. Trazer para a luz o que está escondido. Você não pode negar a realidade. Para de negar que essa ferida não está aí. Pare de negar, de fingir que isso não está aí, que isso não te incomoda mais. Porque na verdade o teu sorriso foi roubado por conta de uma amargura que você carrega. Então não finja mais que isso não está aí. O diabo se alimenta de tudo aquilo que está em oculto. E hoje Deus está falando, traz para fora, traz para a luz, para que o diabo perca força e para que haja cura total. Meu Deus do céu, confesse os seus erros. Tiago 5,16 vai dizer, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Você precisa confessar o seu estado. Tudo na nossa vida, toda mudança na nossa vida começa a partir de uma confissão.
confessando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Começa reconhecendo o meu estado, confessando que eu preciso de uma cura, que eu preciso ser tratado. Tem pessoas que vivem numa verdadeira montanha-russa emocional. Você já conviveu com gente assim? Tem pessoas que ele tem medo de voltar para casa porque ele nunca sabe o que ele vai encontrar depois da porta. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas tem pessoas que elas oscilam o tempo todo, ao mesmo tempo que ela está rindo, de repente ela está com raiva de todo mundo, e se fere todo mundo, ninguém presta, todo mundo é digno do inferno, aí daqui a pouco ela está sorrindo e não sei o quê, é uma montanha-russa emocional. Eu quero fazer que você entenda o seguinte: ninguém consegue viver assim a vida toda. É desgastante tanto para você quanto para as pessoas que te rodeiam, e aí você fere quem ama. Deus quer dar uma parada hoje. Deus quer te tirar dessa montanha-russa emocional. Se você viver em função das suas emoções, você vai acabar se isolando cada vez mais. Agora, a boa notícia é que tem cura. A boa notícia é que tem jeito. A boa notícia é que Deus não desistiu. A boa notícia é que as mãos dele não estão encolhidas. A boa notícia é que os ouvidos dele não estão tapados. A boa notícia é que ele marcou um encontro com você aqui hoje. É que você foi atraído até esse lugar, até esse seminário, para de uma vez por todas ser liberto, ser liberta de toda ferida, de todo trauma que você tenha vivido na sua história de vida. Essa é a boa notícia. Êxodo 15, 26, ele fala o seguinte: eu sou o Senhor que cura. 2 Reis 25 vai dizer: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. A Bíblia é cheia de referências. Salmo 34, 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Jeremias 30, 17 vai dizer: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, diz o Senhor. A cura é um processo. E esse processo, a parte de Deus, Ele já fez. A outra parte depende de você. Depende de você. O que dependia de Deus, Ele já fez. Agora a decisão é sua. E uma das coisas que mais impedem a gente de crescer, de a gente evoluir, de nós rompermos na vida, é a falta de perdão. Queridos, e o caminho é o perdão. O perdão traz a cura. Danilo, vem para cá. O perdão traz a cura. Agora, não é só perdão em relação a outros, mas é o perdão em relação a você. Você perdoar a si mesmo. Você perdoar a si mesmo. Por que eu me envolvi com aquela pessoa? Por que eu confiei meus segredos a elas? Por que eu confiei o meu corpo àquela pessoa? Por que eu fui tão inocente a ponto de me abrir para aquela pessoa e ela saiu me difamando, falando de mim para todo mundo? Por que eu fui tão inocente de confiar? Tem gente que vive assim, nos porquês. Por que eu fiz isso? Por que eu casei com aquela pessoa? Por que eu abri a minha casa para aquele tipo de gente? Por quê? Tem gente assim, debaixo desses porquês. Por que eu fui naquela festa aquele dia? Por que eu entrei naquele carro aquele dia? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Lembra da história de José? Vendido, apanhou dos irmãos, foi vendido pelos irmãos. Depois Deus cumpre a promessa na vida dele.
E lá em Gênesis, no capítulo 50, no verso 21, você sabe que ele passou por um processo de cura. Tem uma mensagem até que eu já ministrei sobre os 7 choros de José. Entre o capítulo 35, 37 até o 46, até o 50 na verdade, você vai ver que 7 vezes José chorou depois que ele reencontra os seus irmãos, ele já sendo governador do Egito. Passou por toda a luta, passou por traição, foi ferido pelos da sua própria casa, ferido pelos seus irmãos, ferido por gente do seu sangue, ferido por aqueles que ele brincava na infância, ferido por gente que comia na mesa com ele todo dia, ferido pelos seus irmãos. Mas havia uma promessa de Deus, e nada é mais forte do que uma promessa. Mas, mesmo tendo a promessa se cumprindo na vida dele, Deus cumpriu a promessa. Ele passou por buracos, ele passou por prisão, ele passou por calúnia, ele passou por perseguição, por uma série de coisas, ele passou por esquecimento, foi esquecido, mas no final ali, Deus vai e ele foi lembrado, e chegou a hora dele assumir aquilo que Deus disse que ele assumiria, de Deus cumprir na vida dele. Ele estava governando, porque veio um período de fome na terra. E porque Deus havia revelado a José, ele tinha programado, havia feito uma dispensa, os celeiros estavam repletos e todo mundo vinha ao Egito para comprar alimento. E um dia José está lá em pé, resolvendo para vender tanto para outro. Não, aquela lá já comprou demais, divide um pouco para ali, até que ele olha para a fila, quem que ele vê? Os seus irmãos. E diz a palavra que ele sai para chorar. Ele sai para chorar. Imagina a mistura de sentimentos que José viveu: o choro do ódio, o choro da vontade de vingança, mas ao mesmo tempo o choro de uma saudade contida, o choro de uma história, o choro da saudade de um pai que não via há anos, nem sabia se estava vivo, o choro da mistura. Até que chegou o choro do perdão. E aí quando ele encontra ali com seus irmãos, os irmãos ficaram com medo do que poderia acontecer com eles, porque agora o papel havia se invertido. José agora mandava, José agora tinha o poder de vida e morte nas mãos dele. Se José desse uma ordem para os soldados do faraó pegarem os seus irmãos e dar uma coça, então ele poderia fazer isso, ele tinha autoridade para isso. Mas aqui no capítulo 50 de Gênesis, a partir do verso 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Orando, quando recebeu o recado, José chorou. E aqui foi o choro do perdão. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Coisa linda.
Muitos aqui, talvez Deus quer que você se torne o José para a sua casa. Os teus irmãos te feriram. E Deus vai te dar a oportunidade de ser instrumento de bênção, de restauração, de cura, de provisão para aqueles que te feriram. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Para quê? Para que haja perdão, para que haja cura, porque quando a igreja é curada, a cidade é curada. Quando a igreja é curada, a família é curada. Quando a igreja é curada, a sociedade é transformada. Por isso que Deus quer que haja uma cura completa na tua vida. E hoje a ferida começou a ser mexida, porque Deus quer trazer cura. Se abra para a cura. Quero que você fique de pé nessa hora no teu lugar. Feche os teus olhos. Olha para dentro de você. Ter ministério, ter promessa se cumprindo, não é suficiente para curar a tua ferida. Tem pessoas bem-sucedidas em ministérios, mas mal-sucedidas emocionalmente. Tem pessoas realizadas ministerialmente. José estava realizado na promessa, mas havia algo incompleto nos seus sentimentos. Talvez essa tua arrogância, talvez esse teu temperamento explosivo tenha uma causa e você está tentando achar culpado. E você pega pequenas coisas e amplifica e alimenta ódio, alimenta raiva, alimenta uma série de coisas. No outro dia, aí, sabe, ei, Deus quer te libertar disso. Tem um choro que precisa ser liberado, que é o choro do ai, tá doendo mesmo, ai. Não aprenda a conviver com o que está desajustado. Não se acostume a viver com os desajustes da sua vida. O teu mau humor tem nome, a tua arrogância tem nome, a tua tristeza tem nome. Talvez você tenha que buscar meu Deus, abusos que você sofreu. Você tem dificuldade de confiar nas pessoas porque você já foi violentado emocionalmente. Você já foi dependente demais das pessoas e essa sua dependência te gerou um trauma, uma decepção. Porque quando você depende demais de uma outra pessoa, essa pessoa, ela vai te decepcionar um dia, então você se torna enfermo. Mas hoje Deus quer que você identifique
as áreas. Ah, mas ter que remoer isso. Porque a Bíblia fala que Deus é aquele que faz a ferida e a cicatriza. A cicatriz, ela representa que houve algo ruim um dia, mas que foi arrancado. Se você olhar para alguém que tem uma cicatriz, aquela pessoa um dia esteve enferma. E para ser arrancada, ela precisou passar por um bisturi, por um processo, abrir. Meu pai tem uma cicatriz no peito, porque em 2001 ele infartou, teve que botar ponte safena. Então a gente olha para a cicatriz e lembra, mas não dói mais. A cicatriz também, ela lembra que nós somos alcançados pela graça. A graça é isso, é de ver que eu fui tratado por Deus e que Ele me curou. Tinham coisas em mim que doíam, mas Ele me curou. Ele abriu e me curou. Tem gente estacionada e travada na vida por causa de uma palavra que ouviu. Então, como o primeiro passo é reconhecer que estamos enfermos, eu quero orar nessa hora. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que reconhece. Olha só, independente do tempo de igreja que você tenha, porque o que tem de cristão ferido, como diz o ditado, não está no gibi. Sabe? Oh Deus, Tu és a nossa cura, Senhor. Tu és a nossa cura. Você pode cantar essa música? Se abre a procura, pode ministrar. Oh Espírito Santo.